Dando continuidade então ao nosso curso, pessoal, vamos voltar aqui para a nossa folha de estilo CSS e vamos abrir aqui também o nosso arquivo index.html. Então nessa aula a gente vai falar então aqui, pessoal, sobre color, font size, font family, font height, font style, font variante, o height e o width, que já introduz também, pessoal, aquilo que a gente já tinha estudado anteriormente, que eu falei para vocês, divs. Com o conhecimento já da div adquirido na aula anterior e com o CSS, agora você vai aprender a fazer formatações rápidas, tá ok, pessoal? Então vamos lá, vamos criar uma div ID, vamos colocar o nome dela de web, nem nós tínhamos usado anteriormente. Fechei minha div. Dentro dessa div, eu vou colocar aqui então um H1 com o título. Vou colocar web design. Ok, fechei. Então o que eu vou fazer, pessoal? Na minha folha de estilo, primeiramente eu vou chamar aqui, né, o meu CSS para dentro da minha página. Então a gente vai colocar aqui um link, help, style, sheet, type, text/css, href para nós puxar o documento CSS. Ele já localizou aqui para mim, dentro da pasta CSS, estilo.css. Media all. Ok, agora a gente já tem aqui já o nosso arquivo estilo.css já dentro da nossa página index. Então, voltando aqui para o estilo.css, nossa página estilo.css, pessoal, só vou alterar aqui o nome que estava H1 e vou colocar web. Então, o que quer dizer, pessoal? Quando eu dei o nome aqui de div ID web, dei o nome aqui de web, então quer dizer que a ID dessa div é web. Então eu tenho que vir aqui no CSS e colocar o web, no caso eu teria que estar colocando aqui o tralha, né, o jogo da velha, como preferir melhor. Então, jogo da velha, web, e aqui você vai colocar então a formatação. Vamos lá, vamos recapitular novamente. Então vou colocar aqui um color, vou colocar aqui um color laranjado. Aí é que a gente já vai começar a falar das propriedades. Font size, pessoal, para colocar um font size, no caso aqui, font size, e você pode estar escolhendo aqui o tamanho em pixels, tá? Eu vou colocar no tamanho maior aqui, ó, que é o 36. E o próximo, font family. Font family é a fonte que você quer utilizar, pessoal. Font family, você pode utilizar aqui o Verdana, o Georgia, Courier, o Arial, Tahoma, colocar aqui o Verdana. Próxima propriedade, font height. Font height que faz, pessoal? Font height. Você pode estar colocando aqui, ó, também uma numeração. Você pode colocar em negrito, que ficaria bold. Você pode também, deixa eu verificar aqui, mais opções. Tem algumas opções aqui interessantes que você pode usar, mas eu normalmente, pessoal, só uso esse fonte bold aqui quando eu quero deixar alguma coisa em negrito, tá ok? Então vou mostrar aqui para vocês só o bold. Depois você pode estar testando aí algumas formatação. Font style, pessoal. Font style, que nem a gente já estudou no próprio HTML mesmo, ó. Itálico, normal e sublinhado. Eu vou deixar aqui em itálico. O próximo a estudar, fonte variante. Esse fonte variante é interessante, pessoal. Vocês podem ver que eu utilizei no rodapé lá do meu site. Vou vir aqui. Vocês podem ver que ele faz o seguinte, esse fonte variante, ó. Pelo menos o que eu usei, o que eu usei no caso, né? Então seria aqui, ó, todos os direitos reservados. Ele fica com esse efeito aqui, que as letras estão todas em maiúscula, porém a letra que realmente está em maiúscula fica um pouco maior.
Tá ok, pessoal? Desse efeito bem interessante aqui. Então, para conseguir esse efeito aqui pelo CSS, você vai vir então em fonte, variante, small caps, tá ok, pessoal? Small caps faz aquele efeito. A gente já vai mostrar tudo certinho. O height e o width, pessoal, isso aqui é para você utilizar na div, tá ok? Então a gente vai vir aqui, ó, vou te dar um espaço que isso aqui foi a formatação do que vai estar dentro da div, o que no caso vai ser esse web design que a gente colocou, tá? Isso aqui é a formatação. Agora eu vou fazer uma formatação da div, o que seria aquela formatação que eu expliquei agora do tamanho e a largura que eu quero da minha div. Então, height, eu quero uma div com tamanho de 200 pixels e uma largura, que é o width, de 200 pixels também. E eu quero que o background dele tenha uma cor, na cor, deixa eu ver, na cor preta, tá? Então o height da altura, o width da a largura, background nessa opção, pessoal, como é pelo CSS, então você só coloca background. Ele vai te dar a opção aqui, ó, de URL, tanto você pode estar colocando uma imagem, como a gente já viu, você coloca aqui, ó, e pesquisa a imagem que você quer e coloca. Ou você pode cancelar aqui e colocar uma cor, que ele já te dá também um seletor, porém você escolhe o color, background color, e seleciona o de sua cor de preferência. Então a gente viu aqui já então o color, o font size, o font family, o font height, font style, o font variante, height para aumentar o tamanho da nossa div, o width para aumentar a largura e o background para colocar uma cor de fundo. E eu vou colocar aqui também, pessoal, um border. Esse border quer dizer então que eu vou estar colocando uma borda na nossa div para você poder enxergar que ali tem realmente uma div. Então ela vai ser de 1 pixel na cor, deixa eu ver aqui, vermelha, e vai ser sólido, para ele ficar com aquela linha reta, tá ok? A gente vai ver agora como é que ficou. Vamos abrir o nosso AMP, localhost, curso. Tá aí, ó, pessoal, ficou um pouco fora, né, da nossa div, até estourou um pouco porque o tamanho da fonte aqui ficou um pouco grande, tá? Então a gente vai diminuir um pouco aqui a fonte, vamos deixar 20. Vou ver como é que fica. Aí, ó, ficou dessa forma. Se eu alterar aqui também o tamanho da borda, vou colocar uma borda de 10, porque está um pouco difícil de conseguir enxergar ali, ó. Você vai ver que está essa borda vermelha que a gente colocou. Isso aqui, pessoal, é tudo feito com CSS, ó. Então eu coloquei um tamanho, daqui aqui tem 200 pixels e daqui aqui tem 200 pixels. Fábio, eu quero colocar 600 pixels de largura. Vou colocar 600 pixels então. Colocamos 600 pixels, pode verificar. Se você quiser alinhar, pessoal, que nem eu falei, ó, aqui nessa primeira formatação, a gente está formatando o que está dentro do dentro do div web, né, que no caso ficou esse H1 aqui dentro, tá ok? Então o H1 ali dentro de web design, ok? Então ficou essa formatação, a gente deu uma cor para ele, né, aquela cor ali laranjada, que seria então a opção color, que oferece uma cor para você colocar. Font size, a gente definiu o tamanho da fonte, desse tamanho aqui, de 20 pixels. Fonte variante, font family, perdão, a gente definiu que fica em Verdana, ficou em Verdana a fonte. Font height bold, que a gente escolheu para deixar então em negrito esse nosso texto, ele está aqui em negrito. Font style italic, ele está em itálico aqui também o nosso texto. Fonte variante small caps, quer dizer então que ele fez esse efeito aqui, como eu disse para vocês, pessoal, que ele deixa o seu texto aqui tudo em letra maiúscula, somente diferente aqui ó, a letra que realmente seria maiúscula, né, que é o iniciais, tipo o W e o D, e fica esse efeito interessante aqui de letras maiúsculas. E após isso, então, a gente fez uma formatação na div. Isso aqui tudo pela mesma div, tá ok, pessoal? Então a div chama div ID web.
dentro da div web, o que estava dentro da div web, a gente formatou aqui o texto, e aqui a gente está formatando a div. A gente colocou um tamanho para essa div de 200 pixels, uma largura de 600, um background na cor preto, cor de fundo, e demos uma borda aqui para ele de 10 pixels, que ficou desse jeito. Agora você me pergunta, Fábio, eu quero alinhar aquele texto que está dentro da div, que é esse aqui, ó, o web design. Como é que eu faço? Text, align, center, tá? E ele faz então aqui o alinhamento para você do que está dentro dessa div, tá ok, pessoal? Caso você queira alinhar para outro canto, tem aqui o center, o init, o justify, que justifica aqui automaticamente, o left e right, a gente vai colocar aqui no art para vocês verem que ele vai para o outro canto, né? Ele padrão, como vocês já sabem, já automaticamente já direciona aqui para o nosso lado esquerdo, olhando para o monitor. Você pode tanto centralizar ou, agora que eu fiz, centralizar à direita. A nossa direita aqui olhando para o monitor. Tudo bem, pessoal? Então nessa videoaula a gente aprendeu aqui como está colocando uma cor, né? A gente viu qual que é a funcionalidade agora da div, né? Div ID web, e dentro dessa div web a gente colocou um H1 com o título aqui de web design. E dentro então dessa div, a gente lá na nossa folha de CSS fez a formatação. Então a gente colocou uma cor, o tamanho de fonte, o tipo de fonte que a gente quer usar em negrito, deixamos em itálico também, deixamos naquela efeito small caps do CSS mesmo e deixamos alinhado à direita. Isso que está dentro da nossa div. E a div, a própria div mesmo, o web também, que é a nossa div, a gente deixou aquela de um tamanho de 200 pixels, numa altura, né, de 200 pixels, uma largura de 600 pixels, um background de preto, e demos uma borda para ela de 10 pixels, numa cor vermelha, sólida, para ficar esse contorno aqui reto, tá ok, pessoal? Por isso que tem que escolher essa opção sólida. E aprendemos a alinhar então aqui também alinhando ele para a esquerda, direita e ao centro. E nessa mesma videoaula aqui, pessoal, como a gente já tinha trabalhado também, vocês podem ter verificado que eu disse aqui para vocês no início que a gente criou a nossa div. Como é um div ID, pessoal, quando é um ID, sempre que você for colocar aqui numa folha de CSS, pessoal, quando é ID, tem que ser essa tralha, ou se você preferir jogo da velha, entender melhor, mas você tem que colocar esse jogo da velha mais o nome que você deu. Então aqui é ID, então é jogo da velha, mais o nome, web. Aí sim você abre a chave e faz a formatação do texto e da div, tá ok, pessoal? Mas sabe, se fosse uma class, que a gente estudou na aula anterior, class, então a gente só altera aqui, em vez de ID a gente coloca class. E muda aqui também no CSS, porque em vez de você estar colocando aqui o jogo da velha, em vez de ser o jogo da velha, você vai colocar um ponto, que quer dizer a identificação então da class, tá, pessoal? Então, ponto web. Vamos salvar aqui a nossa folha de CSS e o nosso index. Então, quando for div class, é o ponto. E quando for div ID, é o jogo da velha. Aí você abre a chave e faz a formatação. Vamos ver se altera alguma coisa. Vou alterar a cor da fonte aqui para vocês verem que alteraram. Que alterou. Vou colocar esse verde. Vamos salvar. E tá aí, pessoal. Mudou, entendeu? Então, quando a gente se trabalha com uma class, é ponto. E quando é ID, é uma tralha. Tudo bem? Nessa videoaula eu vou ficando então por aqui. E um forte abraço.